Goiânia, uma cidade tranquila, cheia de vida, até a noite cair. Entre 2011 e 2014, as ruas da capital goiana ficaram vazias, não por causa do medo do escuro, mas por causa de um homem que caçava no silêncio. Mulheres jovens, estudantes, trabalhadoras, todas encontradas com o mesmo padrão: um disparo preciso, nenhum sinal de luta e uma única marca, uma fita preta amarrada no pulso esquerdo. A imprensa o chamou de o caçador da madrugada, a polícia de serial killer. Mas para quem viveu aqueles anos, ele era apenas o medo com o rosto invisível. Foram mais de 20 vítimas em bairros diferentes, todas assassinadas em menos de 3 anos. E o mais assustador, nenhum deles deixou qualquer pista. Enquanto as ruas se enchiam de sirenes, os moradores começaram a dormir com as janelas trancadas e as luzes acesas. Mas o assassino parecia sempre um passo à frente, e a cada novo crime ele deixava um recado, um símbolo desenhado com sangue na parede. 3 linhas paralelas, 3 marcas, 3 vidas perdidas. Até hoje ninguém sabe ao certo quem ele era. Mas o que aconteceu em Goiânia entre 2011 e 2014 mudou a forma como o Centro-Oeste enxergava o medo. Tudo começou em uma madrugada de abril de 2011, no bairro Setor Bueno. O corpo de Camila Duarte, 23 anos, foi encontrado próximo a uma parada de ônibus, com um tiro no peito e uma fita preta amarrada no pulso esquerdo. Não havia sinais de violência sexual nem de roubo. Celular, bolsa e documentos permaneciam no local. A princípio, a polícia tratou o caso como latrocínio. Mas 2 semanas depois, uma nova vítima surgiu. Letícia Brandão, 19 anos, morta da mesma forma, em um ponto de táxi a menos de 2 quilômetros dali. Mesmo padrão, mesmo horário, mesma fita. O delegado responsável, Rogério Vasconcelos, percebeu que estava diante de algo diferente. Ele mata como quem cumpre um ritual, declarou à imprensa na época. O assassino parecia agir entre 2 e 4 da manhã, sempre em locais parcialmente iluminados, onde câmeras de segurança estavam ausentes ou misteriosamente desligadas. Nenhuma testemunha, nenhuma pegada, nenhum DNA. A cidade começou a mudar. Bares esvaziaram mais cedo. Mulheres evitaram sair sozinhas. O medo começou a tomar as ruas. Em julho, uma terceira vítima, Juliana Pires, 26 anos, enfermeira. Foi morta a menos de 100 metros de casa. Dessa vez, o assassino deixou algo novo. 3 riscos feitos com sangue na parede, atrás de um container. A perícia confirmou. Era o mesmo tipo de sangue das outras vítimas, mas não havia como saber se eram delas ou dele. A imprensa batizou o assassino de o serial killer de Goiânia, e a cidade mergulhou em pânico. O governador anunciou uma força-tarefa especial. Mais de 100 policiais foram designados, mas, enquanto a investigação avançava em círculos, o assassino parecia observar e zombar deles. Em setembro daquele mesmo ano, um envelope anônimo chegou à sede da delegacia. Dentro, uma fotografia das 3 primeiras cenas do crime. No verso, uma frase escrita em tinta vermelha: 3 é só o começo. Janeiro de 2012. Goiânia já vivia em alerta máximo. Em cada esquina, viaturas circulavam com sirenes desligadas e a população tentava se acostumar com a sensação constante de estar sendo observada. Foi nessa atmosfera que surgiu a 4ª vítima, que não morreu. Michele Vasques, 21 anos, voltava de um cursinho à noite no setor oeste. Eram 23h47 quando ela notou um carro preto diminuindo a velocidade ao lado dela. Do banco do motorista, uma voz calma perguntou: "Você precisa de carona, moça?" Michele recusou. O homem insistiu, e antes que ela pudesse correr, ele desceu do carro com algo nas mãos, um revólver prateado. O estampido ecoou, mas a bala apenas de raspão atingiu o ombro dela. Assustada, Michele fingiu cair e manteve os olhos fechados. Ouviu passos se aproximando e depois o som suave de fita sendo rasgada. Quando abriu os olhos, o homem já havia ido embora. No chão, uma fita preta cortada ao meio. O depoimento dela foi o primeiro retrato falado do assassino. Homem entre 30 e 40 anos, cabelos escuros, magro, olhos claros, rosto comum,
quase genérico. Mas um detalhe chamou a atenção: um anel dourado em forma de serpente no dedo indicador. A partir desse relato, a polícia montou um perfil psicológico. Segundo os especialistas, tratava-se de um predador organizado, alguém que planejava cada ataque e observava suas vítimas por dias antes de agir. Talvez um morador local, com conhecimento da rotina dos bairros e das zonas cegas das câmeras. Enquanto a investigação se intensificava, novos crimes começaram a surgir, mas com pequenas variações. Algumas vítimas foram encontradas com mensagens gravadas na parede, frases curtas, aparentemente aleatórias, mas todas com o mesmo tema: purificação. Em março, um novo envelope foi entregue à imprensa. Dessa vez, o recado era direto: vocês não vão me encontrar. Eu só tiro o que é impuro da cidade. O texto era datado, assinado apenas com 3 riscos paralelos. O pânico se espalhou, e pela primeira vez, a polícia percebeu que estava diante de alguém que queria ser notado. O assassino não matava por impulso, ele matava por mensagem. Com o depoimento de Michele e os novos crimes, a Polícia Civil decidiu agir em silêncio. Nascia a Força Tarefa 03, um grupo restrito de investigadores com acesso a informações sigilosas, liderado pelo delegado Rogério Vasconcelos e pela perita criminal Dra. Lívia Mendonça. Especialista em perfis comportamentais, a equipe cruzou dados de horários, ruas e perfis das vítimas. Todas jovens de pele clara entre 18 e 30 anos. Todas com rotina noturna, estudantes, enfermeiras, balconistas. O assassino as observava de longe. Escolhia o momento perfeito. Agia e desaparecia como se o chão o engolisse. Em uma reunião tensa, Dra. Lívia fez uma observação que mudaria o rumo do caso. Ele não mata pessoas. Ele elimina símbolos. Na mente dele, está limpando algo. Usando padrões de movimentação, a equipe rastreou 27 câmeras da cidade. Em 3 delas, o mesmo carro preto aparecia circulando minutos antes dos crimes. Um sedã modelo antigo, com adesivo desbotado de uma empresa de manutenção elétrica. O veículo foi localizado em um ferro velho, abandonado há meses. Dentro, um único vestígio: um cartucho deflagrado de revólver calibre 38 e um fio de fita preta. A perícia conseguiu extrair uma impressão parcial. O nome que apareceu nos sistemas da polícia: Eduardo Nogueira, 38 anos, ex-técnico de eletrônica, demitido em 2010 após um colapso nervoso. Morava sozinho em uma pequena casa no setor Nova Suíça. Durante o interrogatório, Eduardo manteve a calma, negou tudo, mas algo chamava a atenção. No dedo indicador da mão direita, o mesmo anel dourado em forma de serpente descrito por Michele. A equipe acreditava ter encontrado o assassino. Porém, sem provas diretas, o Ministério Público não autorizou a prisão preventiva. Eduardo foi liberado e desapareceu no dia seguinte. 3 dias depois, um novo corpo foi encontrado às margens da BR-153. Mesmo padrão, mesmo símbolo. Mas dessa vez, o assassino parecia deixar uma provocação. No bolso da vítima, a polícia encontrou um bilhete escrito à mão: "Vocês quase me pegaram." A cidade voltou ao caos. E dentro da corporação, a dúvida crescia. Eduardo era realmente o assassino? Ou apenas mais uma peça no jogo de alguém muito mais inteligente? Maio de 2013. Mais de 2 anos desde o primeiro assassinato. Goiânia já vivia entre o pânico e a descrença. A mídia, antes frenética, começava a tratar o caso como uma lenda urbana. Mas, na madrugada do dia 17, tudo mudou. Uma patrulha de rotina encontrou um carro em chamas no setor Pedro Ludovico. Dentro, o corpo carbonizado de um homem. Ao lado, um revólver calibre .38 e um bilhete. A limpeza acabou. A perícia levou dias para confirmar a identidade. Era Eduardo Nogueira, o suposto assassino. A cidade respirou aliviada. A imprensa anunciou o fim do caso. Mas, nas semanas seguintes, 2 novos crimes surgiram. Mesmo padrão, mesma fita, mesmo símbolo. E um detalhe que gelou a espinha dos investigadores: as novas vítimas haviam sido mortas após a confirmação da morte de Eduardo.
A doutora Lívia, cada vez mais obcecada pelo caso, começou a revisar todos os relatórios antigos. E foi ali que encontrou algo que ninguém havia notado. Em todas as fichas das vítimas havia uma ligação indireta com um hospital psiquiátrico de Goiânia. Algumas faziam estágio lá, outras tinham parentes internados. Entre os nomes registrados no local, um funcionário aparecia em comum. Raimundo César Lopes, auxiliar de manutenção. Trabalhava no turno da noite, conhecia bem os arredores da cidade e tinha acesso a fitas isolantes, as mesmas usadas nos crimes. Quando a polícia chegou à casa de Raimundo, o local estava vazio. Mas sobre a mesa havia uma caixa de sapatos com fotografias das vítimas, retalhos de fita preta e um caderno com anotações inquietantes. Eles eram impuros. O outro falhou. Agora é comigo. Na última página, uma frase escrita com força, quase rasgando o papel. 3 é só o começo. A mesma assinatura, os mesmos riscos, mas Raimundo também desapareceu, como se tivesse se dissolvido no próprio medo que espalhou. Em agosto daquele ano, o caso foi oficialmente arquivado. A polícia alegou falta de provas. Os registros foram guardados sob sigilo. Mas moradores afirmam que até hoje, em algumas madrugadas silenciosas, ainda é possível ver um carro antigo e escuro cruzando as avenidas vazias de Goiânia. E por um instante, o reflexo de um anel dourado no volante. Mais de uma década depois, o caso do serial killer de Goiânia ainda provoca arrepios. As ruas voltaram a se encher, os bares voltaram a funcionar, mas a sensação de que o assassino nunca foi realmente pego permanece. Entre os arquivos arquivados, alguns investigadores juram que há pistas não reveladas ao público. Outros acreditam que Eduardo e Raimundo trabalhavam juntos, duas mentes doentias unidas por uma mesma obsessão. Mas a verdade é que ninguém jamais conseguiu provar nada. Em 2018, um novo crime com o mesmo padrão foi registrado no interior de Goiás. A vítima, uma jovem estudante de enfermagem. Na cena, a fita preta e o símbolo de 3 riscos. O caso foi abafado rapidamente, mas para quem acompanhou tudo desde o início, aquilo foi a confirmação de um medo antigo. O caçador da madrugada nunca parou, e talvez ainda esteja por aí, esperando a próxima noite sem testemunhas. Esta história é uma obra de ficção inspirada em fatos reais que marcaram o centro-oeste brasileiro. Os nomes, locais e acontecimentos foram adaptados para fins narrativos. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal Última Patrulha e conte nos comentários. Você acredita que o serial killer de Goiânia realmente existiu? Ou tudo não passou de um mito criado pelo medo?